Eu vou fazer hoje uma leitura de tarô para as pessoas do signo de Leão, pessoas com Sol, Lua ou Ascendente em Leão. Primeiro vou ver como está a sua energia, como está a sua vida, como estão as coisas aí. Como está a energia das pessoas de Leão. A Torre. Quatro de espadas. Pode ser que você tenha lidado com alguma situação que fez com que você se sentisse desprotegida, correndo algum risco, algo que possa ter te desestabilizado um pouco. Alguma percepção, alguma zona de conforto que você precisou sair e agora você está num processo justamente de encontrar a própria paz de novo, a própria estabilidade, a própria tranquilidade. Você está encontrando, inclusive, nos seus mentores superiores, você tem encontrado a fonte mesmo desse repouso, dessa tranquilidade que as circunstâncias da vida podem ter te tirado um pouco. Então, estou falando com pessoas de Leão que estão mantendo a própria integridade, o próprio equilíbrio diante de um turbilhão de coisas, diante de até um caos, algo que não é mais tão calmo e tranquilo. E aí você está justamente em busca dessa tranquilidade, né? Dessa calma, dessa segurança, dessa sensação de que está tudo bem, de que você pode dormir tranquila. As pessoas de Leão estão buscando a própria paz, a própria tranquilidade, porque a própria vida não está tranquila, a própria vida está meio louca. E aí, para que você não enlouqueça junto, você está tentando se conectar, né, com energias mais leves, tentando repousar bastante o corpo, regeneração corporal. Pode ser que você tenha vivido algum extremo aí na sua saúde, seja na sua saúde física ou a sua saúde mental. Pode ser que você tenha vivido algum colapso, assim, alguma situação extrema mesmo. E agora você precisa diminuir o ritmo, você precisa descansar mais, cuidar mais da sua saúde, voltar a sua energia para dentro e para o autocuidado. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo na vida? O que a vida está trazendo aí? 4 de copas. 8 de copas. É justamente isso, é um processo bem interno. Você precisou até se recolher um pouco para conseguir ouvir a própria voz interna. E não tanto a voz externa, né, das coisas que acontecem, vão se atropelando, e muitas vezes a gente não tem nem tempo de elaborar tudo. Você está vivendo essa busca por sentido, por elaboração do que você vive, do que você sente. Você está vivendo o entendimento, o processamento emocional de coisas que aconteceram para muito além do seu controle. Coisas externas mesmo, mas que de alguma forma impactaram muito a tua energia. E agora você precisa voltar um pouco para dentro e se cuidar. Tanto no descanso, como na meditação, no alinhamento dos chakras, cuidado com o corpo. Aqui tá vindo bastante a coisa da saúde, de cuidar do próprio corpo, de fazer uma limpeza. Para quem busca, né, essa limpeza é um ótimo momento para fazer
trabalhos de cura, né, para o corpo, para o espírito. E esse processo, ele se dá também você está vivendo também, diante disso tudo, a possibilidade de curar mesmo algumas emoções traumáticas, coisas que aconteceram aí no passado. Então tem algum acontecimento aqui bem de ruptura, né, tem um acontecimento aqui que, rompeu com alguns pilares na sua vida, e isso fez com que se rompessem alguns pilares internos seus. E agora você está num momento de organizar isso tudo, tanto de entender, de colocar cada coisa em seu lugar, e tanto de saber o que não te pertence, o que você não quer que siga com você. Ou seja, aquele sentimento, aquela o que a gente absorve, mas que a gente não quer que fique com a gente. Você está vivendo esse momento, né, de seguir a vida depois de alguma coisa bem fortona que aconteceu. Aqui pode ser até uma briga, uma separação, um a perda de alguma estrutura, de alguma estabilidade, a decepção com algo que você enxergava de uma forma e de repente tudo mudou. Um lugar que parecia ser seguro para você e de repente não foi mais, não era mais. Então isso tudo causou uma certa ruptura da tua tranquilidade. E agora você está vivendo um momento de recuperar essa tranquilidade e nesse processo você precisa inclusive fazer um balanço do que você precisa deixar para trás, do que você precisa superar mesmo. Superar e decidir que isso não é mais um problema seu, de que não é mais algo que você quer carregar na sua vida. E, de fato, se despedir de vez dessa carga. O que a espiritualidade traz? A espiritualidade quer que as pessoas do leão saibam. Olha, caiu aqui. O Ás de espadas e o julgamento. Uau, caramba. Quanta coisa que vai ser revelada agora, né? Você vai receber grandes revelações da vida. Caramba. Você vai ver o desfecho de tudo isso. Você vai ver a justiça acontecendo. Se tinham coisas aí um pouco confusas, encobertas, nossa, tudo vai vir à tona. As verdades vão ser reveladas aqui. Você vai entender tudo o que você passou. Tudo vai fazer sentido para você. A espiritualidade está falando que nada do que você viveu foi em vão. Tudo teve um propósito, até o que parecia mais confuso teve um propósito. E você vai ter acesso a esse entendimento. Você vai ter acesso a essas respostas. Mais cedo ou mais tarde, você não vai precisar fazer nada aqui. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai para o seu devido lugar. Toda essa bagunça que você assistiu, que você teve que aceitar, e teve que simplesmente lidar com isso por dentro. Mas ao mesmo tempo você ficava na sua cabeça pensando, caramba, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Você não vai precisar fazer nada, as coisas vão fluindo para os seus lugares naturalmente. Pode ser que nesse processo que você está vivendo, né, de não agir, de precisar descansar,
de precisar se realinhar os chakras, meditar. Pode ser que você pudesse ter uma percepção aí de que: "Caramba, mas eu não tô fazendo nada para mudar essa situação". Você não precisa. As coisas vão ser resolvidas. A justiça maior vai ser feita. Ainda que não seja imediata, ainda que demore um pouquinho para isso acontecer. Fica tranquila, fica de consciência tranquila. Tem coisa que você não precisa fazer, que você não precisa sujar sua mão, gastar sua energia. Tem coisa que está sendo resolvida, ó, em outras camadas, em outros níveis. E se você tinha alguma dúvida de que a espiritualidade ela tá te olhando e tá te cuidando, você não vai ter mais. Não precisa ter. A vida vai te mostrar. Eu não sei se vai mostrar agora, mas vai te mostrar em algum momento. E aí você vai pensar: caramba, como são as coisas, né? Se em um momento eu não acreditava em justiça, agora eu posso acreditar. Então, um conselho final para as pessoas de Leão. O pendurado. E o 5 de espadas. É realmente assim. 4 de paus no fundo. É realmente assim, não se preocupa agora. Você não tem nada para fazer agora. Você não precisa fazer nada diante de tudo isso que aconteceu. Você não tem uma ação necessária nesse momento. Muito pelo contrário, é um momento realmente aqui você está no caminho certo, né? A sua energia ainda está lidando com tudo o que aconteceu e você está buscando o seu centro, a sua paz, a sua calma, o seu descanso, a sua calma mental, a sua saúde mental, o seu equilíbrio dos seus chakras, das suas emoções, de deixar os traumas para trás. Então, você está muito, muito, muito certinho, certinha, tá tudo ok. O conselho é justamente para que você fique tranquilo, tranquila, porque não há nada que você possa fazer agora para mudar, entende? A situação. As coisas elas estão acontecendo num nível superior de que precisam realmente acontecer. A mensagem da espiritualidade foi o Ás de Espadas com a carta do julgamento. A justiça está sendo feita. Se alguma situação ficou aqui sem estar muito justa ou com algumas situações mal resolvidas, não muito sinceras, tudo isso vai se alinhar. A verdade vai vir à tona. E você não vai precisar mover um dedinho para isso. Você só vai ver tudo mudar. Você vai ver a mudança acontecendo. O conselho é justamente para que você entregue o seu coração para os seus guias, para a espiritualidade. Esse 5 de espadas desse baralho eu entendo muito como isso, assim, é quando a gente não tem mais força para lutar, quando a gente não tem, não é que a gente não tenha mais forças para lutar, mas a gente não tem que lutar. A gente não tem que entrar numa batalha e ver quem saiu vitorioso e quem não saiu. Você não precisa disputar aqui a vitória com ninguém. Tá entendendo? Você não precisa vencer essa batalha aqui. Você vence essa batalha ficando na sua. Você vence essa batalha quando você não vai batalhar. Quando você entende que algumas lutas, algumas brigas, alguns debates, alguns conflitos aqui não são para você. Você não tem que ficar entrando nesses conflitos. O conselho é justamente para que você relaxe, não tome nenhuma atitude, aguarde o tempo. Vai chegar um momento em que tudo vai fazer sentido, você vai entender tudo, tudo vai ter mudado. Você vai olhar para a situação e vai pensar assim: caramba, tudo mudou, nada é mais do jeito que era. E você vai pensar: eu não precisei fazer nada, porque tem uma justiça superior acontecendo aqui diante do que você viveu. E é exatamente isso que você está fazendo, você está certa. Você não tem que lutar com ninguém, bater de frente aqui com ninguém. Você tem mesmo que se recolher e buscar a própria paz, a própria calma.
a própria recuperação, a própria evolução. Você aqui não tem que se preocupar com ninguém, "Ah, eu que tô certo, eu tô errado", não, você não tem que entrar nesse debate de quem tá certo, quem tá errado. A justiça, ela tá sendo feita em outros níveis, para além do que você pode falar, do que você pode fazer. Fica tranquila, deixa que quem tem que resolver esse BO aí tá resolvendo, não cabe a você. O que cabe a você é buscar o próprio equilíbrio, fazer a limpeza de tudo de negativo que ficou em você dessa situação, fazer realmente essa cura, se libertar do que é um peso que não é seu, deixar isso no passado, deixar essa história seguir e evoluir para frente, entendendo que tem uma justiça que está sendo feita num lugar que está muito acima do que nós aqui, meros terráqueos, poderíamos entender, ok? Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que tenha sido de boa valia para você. Se você gosta desse conteúdo, já me segue, já deixa um comentário aqui para eu saber, tá bom? Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho. E é isso. Um beijo e até a próxima.